Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é essa tal dessa alimentação anti-inflamatória, né? O que ela pode propiciar na sua vida e trazer, que tipo de benefício que ela pode trazer para você. Então, vamos lá, pessoal, duas coisas importantes antes de a gente começar. Primeira coisa, ó, eu tenho sempre aqui, ó, a minha colinha, tá? Ela fica aqui do meu ladinho, às vezes tá no computador, às vezes tá na folha. Se vocês me verem olhando aqui para baixo, é porque eu tô olhando aqui para ter certeza que eu não esqueço nada, que a gente não vai deixar nada de falar aqui, tá? E segunda coisa, tá? Que é sempre importante falar. A Adri não acorda de manhã achando bonito falar de alimentação anti-inflamatória e ela vai dizer o que ela acha, porque ela sonhou, tá? Tudo que eu falo aqui nas nossas lives tem base científica, tem pesquisa científica, tá? Tem processos científicos que mostram resultados para você, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, ele tem respaldo científico, que eu acho muito importante, tá? Eu sou muito mais uma protagonista aqui de informação, claro, dentro do meu mundo aqui, né, e dentro do que eu acredito, mas é muito importante dizer isso, porque a gente tem muita informação aí pela internet, e eu tenho certeza que muitas vezes vocês escutam coisas, leem coisas que não tem respaldo, que não tem nenhum estudo científico, e isso é importante dizer aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é a seguinte, gente, o que é inflamação, né? Para a gente ter uma dieta anti-inflamatória, a gente provavelmente tem que estar com algum sintoma inflamatório para poder melhorar, tá? Vamos então entender um pouquinho o que é inflamação. Existem dois tipos de inflamação. Existe a inflamação crônica, tá? E existe a inflamação aguda. Vamos explicar um pouquinho aí o que é isso, tá? Vamos supor que você está na cozinha e você está comendo, tá preparando alguma coisa, uma carne, sei lá, alguma coisa, cortando um legume, e a faca está muito afiada, e na hora que você vai cortar, você corta o dedo, e corta o dedo feio, tá? Vamos supor que deu uma fratura exposta, sei lá, a fratura exposta não, um corte exposto, enfim, deu alguma coisa lá ruim. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai para o hospital, né? Quando chegar lá, o médico vai falar, puxa vida, tem que dar um ponto aqui, você vai ter que tomar esse antibiótico, vai ter que tomar esse anti-inflamatório, vai ter que ficar com o dedinho aí quietinho alguns dias, vai voltar para casa, daqui uma semana você volta para a gente ver e finalizou. Gente, vocês percebem que a inflamação aguda, ela tem começo, tem meio e tem fim. Você teve um acidente, você torceu um pé, você cortou uma mão, enfim, alguma coisa aconteceu. O seu corpo, ele vai o quê? Manifestar essa inflamação através de vermelhidões, dores, inchaços, né? Vai inchar. Por quê? Porque é um processo que o seu organismo está dizendo o quê? Você está inflamado e vamos resolver isso. Né? E aí a medicina tradicional, os médicos, sabem muito bem resolver isso. A inflamação aguda é muito fácil para o médico, ele sabe o que ele tem que fazer naquele momento, o que ele tem que te dar, você acabou, resolveu, né? E aí o que acontece? Qual é a diferença da inflamação aguda para a inflamação crônica, que a gente vai falar aqui, tá? A inflamação crônica, gente, é uma inflamação que você não consegue entender, ou seja, saber, diagnosticar quando ela começou, porque ela é muito silenciosa e muito vagarosa, tá? Então, essa inflamação crônica que gera dores, que gera dores crônicas em você, que realmente, se você não cuidar, vai gerar outras coisas, essa dor, essa inflamação, a medicina sabe cuidar muito pouco. Ai, Adri, não é porque eles não querem? Não, não é porque não quer, porque não foi criado para isso, né? A medicina foi criada para dar remédio, para fazer exame, para dar remédio. Só que quando a gente fala de inflamação crônica, de dor crônica, de doença autoimune, a gente está falando de uma coisa, ó, que às vezes aconteceu lá atrás e você nem lembra. Porque o que acontece? As nossas celulinhas vão dando sinais pra gente. Às vezes é uma fadiga, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é um problema de pele, às vezes é uma dor intestinal, às vezes é um intestino preso, às vezes é um estresse. E aí você fala assim, estresse. Todo mundo tá estressado, ainda mais nessa pandemia, tá todo mundo estressado dentro de casa. O meu vizinho também é estressado, eu também sou, tá tudo certo, né? A gente se coloca num grupo, né? Num grupo que tá ruim. Eu costumo dizer, né? É muito fácil a gente se englobar num grupo que tá ruim. Você tá ruim, eu também tô, então beleza, então a gente tá no mesmo lugar. Mas isso não é bom, gente. Porque o organismo, ele tá gritando para você muitas vezes e você tá fingindo que não tá acontecendo nada. E aí a dor crônica começa, a inflamação crônica começa. E quando você vai perceber, né? Você muitas vezes já tem uma doença diagnosticada, porque muitas vezes você está com dor, você já está num estágio aí de inflamação grande, você vai no médico, e quantas alunas não vêm para mim falando assim, Dri, eu fiz exame, não deu nada, e o médico não sabe mais o que fazer, fico tomando remédio e não melhora. Agora o médico falou que não tem nada para fazer porque não deu nada no exame. Então, assim, até quantos eu vou ficar esperando o exame, né? Eu não sou intolerante a glúten, mas todo dia que eu como glúten, dói meu estômago. Eu me sinto mal, eu me sinto fadigada. Mas não deu a intolerância no exame, então eu não tenho, então eu vou continuar a comer. Gente, vamos acordar.
Muitas vezes o diagnóstico não aparece lá no exame, na maquininha, mas o seu organismo está te dando sinais. E a alimentação anti-inflamatória, ela pode entrar muito nesse aspecto, porque ela vai ajudar você o quê? A desinflamar o seu organismo por completo, na causa dele, tá? E não nos sintomas. O remédio, muitas vezes, ele ajuda nos sintomas. Ele vai ajudar ali, ó, você tá com dor, dor nas articulações, o que o médico vai te receitar? Uma corticoide para melhorar a dor aqui. Você tá com problema de pele, né? Aquelas, por exemplo, sei lá, psoríase ou rosácea ou acne adulta, vai dar alguma coisa para você passar na pele, né? Ninguém vai falar do intestino, que é o que a gente vai falar agora, né? Se você tá com problema de fadiga, de cansaço, de ansiedade, vão te dar um ansiolítico para você acalmar um pouquinho os seus ânimos. Ninguém vai pensar na causa que pode estar no intestino inflamado. E a alimentação anti-inflamatória, ela tem como principal objetivo desinflamar a parede do seu intestino delgado que está inflamado. Quando a gente começa a inflamar, quando a dor crônica começa a acontecer, muitas vezes a causa dessas doenças, as causas desses sintomas está lá no nosso intestino delgado que está inflamado. Deixa eu explicar um pouquinho para quem está chegando agora. Eu acho que muita gente que já me segue já conhece essa teoria, mas é importante sempre dizer, tá, gente? Existe uma síndrome que chama síndrome do intestino e síndrome do intestino permeável, não é o irritável, permeável. E o que é isso, né? É que o intestino está permeando, ele está com mais permeabilidade de tudo que entra para a corrente sanguínea. Vamos lá. Existem dois intestinos, gente. Existe o intestino delgado e existe o intestino grosso. Lembra daquela nossa aulinha, para quem fez a aulinha de anatomia, aula de ciências, enfim, de anatomia na escola, né? Que entendeu um pouquinho do corpo humano? Lembra, olha, tem aquele intestino que ele é em volta, né, do nosso sistema, e tem aquele que é grandão que fica no meio. Esse grandão que fica no meio é o intestino delgado. Eu não estou falando do intestino grosso, que é onde a gente vai fazer todo o bolo fecal, que depois a gente vai fazer o número 2. Não é esse, eu estou falando do intestino delgado. E o intestino delgado, gente, tem uma coisa muito importante, tá? Que é a parede desse intestino. Ela é feita de microporos, microfurinhos. É como se você tivesse uma redinha bem fininha, um coador bem fininho, onde a principal objetivo e função dele é fazer o quê? Fazer uma seleção daquilo que é bom e entra para a nossa corrente sanguínea, e aquilo que não é legal é jogado para o intestino grosso e é levado embora para o organismo, tá? E aí você vai me perguntar, Adri, mas o que é bom? Né? O que o organismo ele absorve que é bom? Bom, a gente come, normalmente se a gente comer bem, a gente vai ter as nossas vitaminas, os nossos nutrientes, os nossos minerais, os nossos antioxidantes. Tudo isso é o quê? É internalizado, né? É absorvido pela nossa corrente sanguínea, que vai para nossas células, e daí a gente fica bem tranquilo, a gente tem energia, a gente não tem dor, e a gente tem vitalidade, tá? Isso quando o intestino está funcionando bem, né? Quando não existe essa permeabilidade. Quando a gente começa a inflamar, gente, com uma comida errada, excesso de antibiótico muitas vezes, excesso de anticoncepcional, estresse, né? Tudo isso, a gente começa o quê? A afetar essa parede do intestino. E a gente começa a inflamar essa parede do intestino. E o que acontece quando a gente começa a inflamar? Esses microfurinhos aqui, eles viram furões, eles viram um rasgo. É como se tivesse rasgado. Imagine uma redinha rasgada ou então um coador rasgado. Você concorda que vai passar coisa ali para baixo, né, para dentro, que não deve ser passado? E o que passa, Adri? Passa glúten, passa lactose, passa caseína, passa açúcar, passa toxinas, né? Passa hormônios do estresse, do cortisol. Tudo isso entra na corrente sanguínea. E o pior, a gente não consegue absorver os minerais e as proteínas. Lógico, né, gente? Síndrome do intestino permeável. O intestino está mais permeável. Entra mais coisa que não é para entrar. E aí, o que acontece? A gente manifesta sintomas. Então, os sintomas, eles são manifestações dessa causa que está acontecendo no seu organismo. E se a gente continuar tomando só remédio para melhorar o sintoma, a gente nunca vai resolver a causa. Por isso que toda vez que você toma remédio, melhora um pouquinho, e quando você para, volta a dor. Tô mentindo ou é verdade isso que eu tô falando? Volta a dor. Por quê? Porque o remédio, ele vai te ajudar na causa. Aliás, no sintoma. Ele vai ajudar você a resolver o problema ali, ó. Ah, tá bom, você tá com dor? Então toma aquilo. Você tá com depressão? Toma um antiolítico. Você tá com dor articular? Toma um antirrelaxante. Tá com dor no estômago? Toma um antiácido, toma um omeprazol. Só que isso, gente, no longo prazo não vai ajudar você, porque você tá só cuidando do sintoma e a causa tá só piorando. E a alimentação anti-inflamatória, ela pode ajudar você exatamente nessas condições.
tá? Então eu quero saber quem é que quer realmente resolver os problemas na causa, e não nos sintomas. Né? Então, isso é super importante, né? Muita gente não sabe o que a alimentação anti-inflamatória pode fazer para você. Mas a alimentação anti-inflamatória para você, o que ela pode resolver? Esses furões do intestino delgado, eles vão, ó, voltar. Eles vão voltar, eles vão fechar esses furinhos e você vai começar a ter uma permeabilidade de qualidade. Então, é possível, Dri, fechar as redinhas? Sim, com alimentação. E a alimentação anti-inflamatória é diferente de uma alimentação saudável, tá? É uma alimentação que vai promover quais os alimentos que são bons para você e não vão te inflamar. Ok, pessoal? Então, isso é super importante para a gente entender. A primeira coisa aqui sobre a alimentação anti-inflamatória e sobre por que a alimentação anti-inflamatória é tão importante. Porque ela age na causa, lá no seu intestino delgado, para ajudar você a fechar esses furinhos, fechar esses poros, para que entre só o que é importante, tá? Então, vamos lá, olha só. Agora eu vou dar aqui para vocês os 10 benefícios, as 10 razões, tá? Para que você hoje deve assumir aí o seu protagonismo e realmente praticar, aprender sobre alimentação anti-inflamatória aqui comigo, para poder realmente tomar algumas decisões aí na sua vida, tá? Então, olha só, quando a gente ajuda no combate da causa, tá? A gente vai, consequentemente, melhorar os sintomas. Né? Então, a alimentação anti-inflamatória, ela vai combater, como eu falei para você, a causa dos problemas que estão lá no intestino delgado. Ela vai desinflamar o intestino delgado, propiciando uma absorção dos minerais, das vitaminas e fazendo com que você acabe com seus sintomas. Então, ela vai entrar lá, ó, direto aonde precisa. E quais são os sintomas, Dri, para eu poder entender se eu, de repente, preciso da alimentação anti-inflamatória? Quais são esses sintomas aí que eu posso estar tendo hoje que a alimentação anti-inflamatória vai me ajudar? Então, agora eu vou falar para vocês quais são os sintomas, tá? Que você pode estar tendo aí na sua casa que faz parte da síndrome do intestino permeável e que a alimentação pode ajudar você, ó. Você pode estar sofrendo de inchaço no estômago, tá? Inchaço no estômago, gente, é o quê? É quando a gente come e o estômago fica inchado. Parece que a gente comeu uma baleia, né? E aquela sensação de não digestão. Então, a gente fica com aquele estômago inchado, ele dói, até para fechar a calça, às vezes também, ele parece que a gente até engordou alguns quilos, é a sensação de inchaço mesmo no estômago quando a gente come. Se você tem esse tipo de sintoma, a alimentação anti-inflamatória pode ajudar muito você, tá? Outra coisa é sensibilidade alimentar. Se você hoje está sensível a alguns alimentos, é uma coisa importante para ser detectada, tá? Muita gente vem para mim, né, ou mentoria individual, ou as alunas, vêm dizer assim para mim, Dri, eu não tinha nenhum tipo de intolerância alimentar. De repente, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu estou intolerante a glúten, eu estou intolerante à lactose. Está acontecendo muita coisa comigo. Isso é reflexo, gente, do intestino permeável, tá? Do intestino que não está funcionando da maneira que ele deveria. E você está absorvendo o quê? Muitas vezes, você está com intolerância porque o organismo criou anticorpos perante aquele alimento. Vou explicar para vocês. Quando a gente come e a gente está com o intestino inflamado, você entende que entra, então, partículas de glúten, partículas de lactose e tudo isso? Beleza. Então, vamos supor, vou até pegar alguém aqui, ó, do Camargo 3369, ó, do Camargo 3339. Vamos supor que a Carmo aqui, do Camargo, ela tá com o intestino ruim, né, ela tá inflamada, e de repente, ela entrou na corrente sanguínea dela glúten. O sistema imunológico dela vai falar assim, meu Deus, tem glúten na corrente sanguínea do Camargo. Eu preciso resolver isso. Então, o sistema imunológico, muito rapidamente, né, inteligente que nosso corpo é, ele vai o quê? Ele vai entrar na corrente sanguínea e ajudar esse nosso inimigo, né, sair de lá. Ele vai defender a gente desse inimigo que está na corrente sanguínea. E quando quando o sistema imunológico começa a se defender, ele cria o quê, gente? Ele cria anticorpos. E esses anticorpos fazem muitas vezes a gente ficar intolerante àquele alimento. Então, não é à toa que você fica intolerante a glúten, intolerante à lactose, né? Intolerante a outras coisas. Por quê? Porque está na corrente sanguínea, cria o sistema imunológico, vai lá para defender, criam anticorpos e você fica intolerante. Então, se você tem algum tipo agora, começou, ou tem algum tipo de sensibilidade alimentar, a alimentação anti-inflamatória pode te ajudar e muito, ok? Outra coisa, condições de tiroide, gente. Hashimoto, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tá? Pode ajudar e muito, tá? As glândulas da tiroide, elas têm uma função muito importante e elas equilibram os nossos hormônios.
E quando a gente está com o intestino inflamado, quando a gente está com inflamação, a gente tem um desequilíbrio, muitas vezes, dos nossos neurotransmissores, muitas vezes dos nossos hormônios de corticoide, muitas vezes dos nossos hormônios de tiroide. Então, se você está com problema de tiroide, com desequilíbrio hormonal da tiroide, com certeza também isso tem a ver com a síndrome do intestino permeável, que tem a ver também com uma alimentação inflamatória que pode te ajudar muito, tá? Fadiga, gente. Fadiga é muito importante, tá? Tem gente que tem... E aí vocês vão me contando aí se vocês têm, gente. Fadiga, tá? Quem tem essas outras coisas que eu falei, inchaço no estômago, sensibilidade alimentar, né? Condições de tiroide, fadiga. Vamos lá falar de fadiga, ó. Fadiga é o seguinte, gente. Não é uma coisa que você não dormiu a noite inteira e você acha que você tem que ficar bem no outro dia. Não. Se você não dormiu, como é que você vai ficar bem? Não tem como, né? Ou então você passou a noite trabalhando, você tá cansada no outro dia, tá fadigada, claro. Agora, a fadiga crônica, a fadiga adrenal, né, que atinge as glândulas adrenais, é uma fadiga que você parece que tá bem, mas você fica cansado o tempo inteiro. Então, assim, você dorme 8 horas de sono, você dorme bem, você dorme, assim, relativamente bem, você dorme. Só que depois que você acorda, até depois de 8 horas de sono, você acorda cansada. Parece que você não dormiu. Uma sensação de cansaço, de fadiga corporal muito forte, tá? A fadiga adrenal também é uma condição de desequilíbrio das nossas glândulas adrenais que causa esse cansaço, né? Esse desânimo. Então, se você está sofrendo disso, a alimentação inflamatória pode ser muito boa para você, tá? Outra coisa importante são as dores nas articulações, tá, gente? Muita gente tem dor nas articulações. Então, dor nas juntas, né, que a gente fala, dor nas mãos, dor no joelho, dor no calcanhar, dor nos ombros, né, muitas vezes dor no punho. Todas as dores articulares, gente, são importantes a gente diagnosticar, porque a alimentação inflamatória pode ajudar você. O que acontece? Quando a gente está inflamado, né, a gente está inflamando o nosso corpo, e essa inflamação está entrando como sintomas, né? E uma das coisas que a gente começa a perder, principalmente até com a idade, mas com a inflamação piora, são o quê? É a proteção dessa cartilagem aqui que faz com que os nossos ossinhos se mexam sem a gente doer. Quando a gente começa a inflamar, muitas vezes, dependendo do tipo de inflamação que a pessoa tem, né, e do tipo de manifestação, essa cartilagem, esse colchãozinho aqui de colágeno, de cartilagem, de tudo, ele começa a sumir. E aí, imagina, tem osso com osso, fica batendo osso com osso, inflama e acaba doendo, você não consegue nem se movimentar muitas vezes. Então, se você tem esse tipo de coisa, você pode contar com a alimentação inflamatória, tá? Outra coisa, dor de cabeça, gente. Dor de cabeça, enxaqueca, enfim, tudo isso que você pode sentir tem a ver também com a alimentação, com a síndrome do intestino permeável, né? A gente também consegue entender que quando a gente ingere muito açúcar, principalmente, muito carboidrato refinado, o açúcar acaba inflamando o nosso corpo por completo. E um dos sinais da dor de cabeça, um dos sinais da enxaqueca é realmente o consumo muito grande de açúcar. E quando a gente está com o intestino permeável, o que acontece? O açúcar entra na nossa corrente sanguínea rapidamente. Então, a alimentação inflamatória pode ajudar muito você também, tá? Vamos lá, outra coisa, olha, problemas de pele, como eu falei, né? Então, você está falando de acne adulta, de psoríase, né? Às vezes algum tipo de dor, de alergia mesmo, né? As dermatites de contato, dermatite, enfim, tudo isso é consequência também de um desequilíbrio, muitas vezes, dos hormônios e toxinas que não são liberadas. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente está inflamado, a gente não consegue absorver os nutrientes e a gente só absorve o que é ruim. Então, você está absorvendo na sua corrente sanguínea tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é inflamatório, e aí isso pode manifestar na sua pele. Então, também a alimentação pode te ajudar, tá? Problemas digestivos, gente, isso é um dos maiores problemas que acontece. Quando a gente está inflamado, a primeira coisa que ocorre no nosso organismo é uma disfunção digestiva. A nossa digestão começa a não funcionar muito bem, nosso sistema gástrico não consegue funcionar muito bem, a gente não consegue produzir ácidos gráficos e nem enzimas digestivas da forma que a gente precisa para quebrar os pedacinhos de comida. E aí vem os sintomas desses problemas, ó, inchaço no estômago, que a gente já falou, mas ó, azia, refluxo, má digestão, muitas vezes arroto, gases. Então, tudo isso é reflexo de um sistema digestivo, problemas digestivos que não está funcionando bem aí com você. Então, ó, você está sentindo isso, você, por favor, a alimentação inflamatória pode ser incrível para você, tá? E problemas de peso, gente. Ou dificuldade de ganhar peso, ou dificuldade de perder peso. Quando a gente está com esse desequilíbrio também hormonal, a gente tem o nosso metabolismo, ele desacelera ou ele acelera demais.
Então, quando a gente começa a se alimentar de uma forma adequada e fechar esses furinhos que estão todos abertos, a gente consegue equilibrar o nosso organismo, equilibrar o nosso metabolismo. E, consequentemente, a gente consegue aí perder peso se a gente precisa, ganhar peso se a gente precisa, de uma forma equilibrada. Tanto é que no método Comida que Transforma, a gente fala muito disso, né? Nos primeiros dias, até quem não quer perder peso acaba perdendo por causa do protocolo, mas depois, naturalmente, você começa a ganhar peso. E quem perde muito peso é porque precisava realmente perder. Então, se você também tem esse tipo de problema, ou de ganhar peso, ou de perder peso, a alimentação inflamatória pode fazer isso com você como uma consequência, e não como causa, tá? Não é uma dieta de perder peso, mas é uma consequência. Tem gente falando assim que tá com tudo isso, ó. A minha digestão é péssima. Deixa eu só ver aqui os comentários. A minha digestão é péssima. Essa inflamação do corpo é tão séria. Em 2019, eu não sabia o que era. Tive uma TEP embolia pulmonar. Do nada, fiquei internada. Comecei a fazer um monte de exame e descobri que era inflamação. Isso aí, Vânia. É isso aí, olha só quanta coisa aqui. O pessoal tá tudo chorando. Calma, gente, ó. Eu sei que vocês estão desesperadas aí, desesperados. Dri, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso que você tá falando. E agora? Como é que eu vou resolver, né? Ó, tem gente falando que tem problema de dermatite de contato nos dedos, que vive inflamando, com fissura. Gente, calma, eu tô dando aqui uma solução para vocês. Tá? Na verdade, eu tô alertando vocês aos problemas que vocês podem ter. Que bom que vocês estão diagnosticando esses problemas. Mas eu tô te dando uma solução, né? Eu tô te dando uma solução através da alimentação anti-inflamatória. Então, tem como você resolver tudo isso, tá? Então, fiquem tranquilas e calmas que tudo pode melhorar. Vocês estão vendo aí, né, que amanhã a gente tem uma live incrível, né, que acontece todas as quintas-feiras com as super protagonistas, que são alunas do método, que vêm aqui contar para vocês como é que foi essa transformação de 6 semanas usando a alimentação anti-inflamatória, tá? Então, tudo tem solução. Vamos ter calma aí que a gente consegue resolver todos esses problemas que vocês estão sentindo, tá? Outra coisa, então, pessoal, primeiro ponto aqui que eu falei para vocês é que ajuda no combate dos sintomas, eu falei dos sintomas. Outra coisa é o quê? Se você combate os sintomas, uma outra vantagem aqui da alimentação anti-inflamatória é que você previne as doenças mais graves, né? Como você está atuando na causa da inflamação, você está não só acabando os sintomas menos sérios, né? Através da desinflamação do intestino, mas você está evitando doenças mais graves, né? Que doenças mais graves, Dri? Síndrome do intestino irritável, artrite, né? Artrite reumatoide até, psoríase, né? E todo tipo de doença de pele. Depressão, gente. Nossa, depressão tem a ver com o intestino, que tem a ver com uma inflamação? Sim, muita gente me pergunta isso. Dri, a depressão com alimentação eu posso melhorar? Pode, e muito. A depressão nada mais é do que, muitas vezes, né? É um desequilíbrio também dos neurotransmissores, né? E a alimentação, ela pode ajudar demais, mas ela pode atrapalhar demais se você estiver comendo errado, tá? Ansiedade também, né? Vamos lembrar o que é depressão, gente. Depressão são pessoas, né? Se é você diz aí, sou eu, que ficam lá no passado. Ficam pensando no passado. Ah, se eu tivesse feito isso naquela época, não tinha acontecido isso. Ah, se eu tivesse casado com outra pessoa, não tinha acontecido isso. Ah, mas a fulaninha, minha mãe também não me deu carinho quando não era muito nova, e aí agora eu vivo isso por causa dela. Ah, minha irmã, eu era a filha mais nova, e aí eu não tive carinho, eu não me dei bem com a minha irmã, e por isso que eu estou vivendo isso. Né? Se eu não tivesse tido aquela doença lá atrás, eu não estava vivendo isso. Gente, isso é um caso, muitas vezes, quando a gente tem pensamentos relacionados com isso o tempo inteiro, a gente está cultivando o estado de depressão no nosso organismo. E a alimentação pode ajudar muito com a alimentação, tá? Outra coisa é a ansiedade. Ansiedade é o quê, gente? É quando a gente fica pensando no futuro, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ah, meu Deus, se eu não tomar vacina do Covid, como é que vai ser? Ah, meu Deus, se não tiver gente lá no hospital, 80% de ocupação de todos os hospitais, meu Deus do céu, como é que vai ser? Ah, meu Deus do céu, descobri que eu tô com uma doença autoimune, e se o médico disse que não tem cura, é só remédio, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, e amanhã? Ou então coisas menores, né? Ai, meu Deus do céu, tenho que resolver isso amanhã, tenho que resolver isso depois da manhã. Isso é pensar no futuro. E quando a gente fica muito no futuro, a gente cria uma ansiedade. O que a gente tem que aprender, gente? A estar hoje aqui no presente. Nesse momento agora, você está comigo. E esse momento é o mais importante para você. Então, é pensar nisso também. E a alimentação também vai poder ajudar, tá? A enxaqueca, na verdade, que é uma situação um pouco mais severa que a dor de cabeça, né? Dores musculares e a fadiga, que a gente falou da fadiga adrenal. Tá? Então, esse é primeiro ponto aí, né, que a gente falou é que pode ajudar no combate dos sintomas. Segundo, previne as doenças mais sérias. Terceiro ponto aqui, gente. Terceiro ponto que você deve
pensar em fazer uma alimentação anti-inflamatória? Ajuda na absorção de minerais e nutrientes vitais. Claro, quando você desinflama o seu organismo e você fecha esses furinhos, o que vai acontecer? Você vai parar de absorver tudo aquilo que te faz mal, todas aquelas toxinas, todo aquele glúten, aquela lactose, aqueles hormônios do cortisol, e você vai começar de novo a poder se alimentar e também absorver os nutrientes, os minerais e as vitaminas. Eu costumo dizer, gente, que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, a gente é o que a gente absorve. Já pararam para pensar nisso? Porque não adianta nada a gente comer um puta alimento gostoso, né? Orgânico, você pagou caro. Aí a Adri falou para fazer um monte de coisa e você tá inflamada. E aí a sua alimentação ainda tá daquele jeito que você acha que tá comendo bem, porque muita gente acha que tá comendo saudável, mas não tá comendo através de uma alimentação inflamatória, né? E aí o que acontece? Entra e sai no xixi. Por quê? Porque seu organismo está inflamado, ele está só absorvendo o que não presta. Ele não consegue absorver os nutrientes. Então, com a alimentação inflamatória, a gente fecha esses furinhos e aí o organismo volta a funcionar direito, começa a absorver os minerais, as proteínas, os minerais, as vitaminas, os antioxidantes. E aí você começa a não ter o quê? Muitas vezes, uma absorção de vitaminas, né? Quantas vezes a gente vai no médico, tá cheio, tá com um problema muito sério de absorção de vitaminas e minerais, tem que ficar tomando suplemento. Né? Então, isso ajuda demais. Então, se você hoje está vivendo a base de suplemento, de vitamina, que você não está conseguindo absorver os nutrientes, que você fala, ai meu Deus, estou comendo tão bem, por que eu estou com deficiência, de repente, de zinco, de ferro, de vitamina B12, que são uma das coisas que a gente consegue absorver de uma forma muito eficiente depois da alimentação anti-inflamatória? Por que eu não estou conseguindo, se eu estou comendo tudo que o médico fala, eu estou tomando suplemento? Porque você está inflamada. Enquanto você não assumir essa posição de que eu preciso melhorar a minha causa, que está lá no intestino, e a alimentação pode ajudar você, a alimentação específica, você vai continuar assim, tá? Então, se você estiver sofrendo com relação a isso, que você não está conseguindo absorver os nutrientes necessários, a alimentação também pode ser bem legal para você, tá? Outra coisa importante, gente, número 4, tá? Ajuda a resolver a causa do problema e não dos sintomas. Já falei isso aqui. Diferente do remédio, a alimentação anti-inflamatória, ela vai ajudar você na causa. Não adianta você ficar tomando remédio e corticoide e omeprazol e um monte de imunossupressor se você não resolver a causa do seu problema. Eu não estou dizendo aqui, gente, que remédio é horrível, que a gente não deve tomar remédio, que remédio não serve para nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes, na nossa cabeça, porque a gente foi criado assim, o remédio é a primeira e única solução dos nossos problemas. E porque muitas vezes os médicos só sabem falar de remédio. Essa é uma realidade. Então, é para abrir a cabeça aqui de vocês para entender o quê, gente? Remédio é importante? Ele salva vidas? Com certeza. E graças a Deus que a gente tem os remédios, a gente tem os médicos para nos ajudar. Sou super a favor. Agora, nem para tudo que a gente faz a gente precisa de remédio. Né? Então, e nesse caso aqui, o remédio só vai atrapalhar. Ele só vai o quê? Colocar um band-aidzinho assim, ó, na sua mão, vai tampar um pouquinho o buraco, você vai melhorar um pouquinho, mas se você parar de tomar, ele vai voltar, todos os sintomas, e digo mais, as dores dos efeitos colaterais do remédio vão acabar atrapalhando mais você. Tá? Faz sentido, gente? Coloca aí para mim se faz sentido. Tem gente falando que precisava saber de tudo isso há 20 anos atrás. Não, gente, ó, tudo tem seu tempo. Vamos agradecer que vocês estão aprendendo isso agora, né? Que vocês podem mudar a vida de vocês agora. Ótimo se fosse 20 anos atrás. Mas, poxa, vamos viver o momento presente, né? Vamos viver o momento presente, não é isso? Que bom que vocês estão aqui para poder aprender isso hoje, ok? A Roseline está dizendo que ela sofre com ansiedade, está com depressão. Então, Rosilene, alimentação inflamatória pode ajudar bastante você, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, ajuda a resolver a causa do problema e não os sintomas, tá? Então, a alimentação não vai só resolver os sintomas, ela vai para a causa, ok? E todo mundo estão dizendo que sim, que faz sentido, faz sentido. Dri, depois de fazer nossas... Deixa eu ver o que está falando. Dri, depois, se puder, faz um texto para nós, para passarmos para nossos familiares e amigos, meus pacientes. A gente não fala... Peraí, o que ela está falando? A gente fala, não acredita. Por favor, se der. Gente, é verdade, assim, a gente... Chama todo mundo para vir aqui assistir, ué. Chama aqui, doutora. Doutora Edneuza. Chama os seus pacientes, a sua família para escutar um pouquinho tudo isso que a gente está falando aqui,
Né? Que legal, vou fazer para o meu esposo. Muito bom, muito sentido. Perfeito, gente. Faz muito sentido, faz muito sentido, faz muito sentido. Ótimo, vamos continuar. Número 5, gente. Número 5 é o seguinte, né? Quinta razão para você adotar uma alimentação anti-inflamatória para você. A alimentação anti-inflamatória, ela não pensa em quantidade, e sim em qualidade dos alimentos. A gente cresceu achando que gordura faz mal, que caloria tem que contar, que quantas calorias tem isso, quanto a gordura e tudo mais. Gente, calorias não contam, quantidade, gente, não interessa para você, tá? E a alimentação anti-inflamatória, ela preserva exatamente o que você vai fazer um X ou um asterisco de sim para uma alimentação anti-inflamatória. Você vai descobrir quais são os alimentos que são bons para você e anti-inflamatórios e o que é pró-inflamatório. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um exemplo de teste aqui. Na minha mão aqui, vamos supor que tem 100 calorias de Doritos e 100 calorias de amêndoas, tá? Os dois têm a mesma quantidade de calorias, certo? Vamos supor que tem 100 calorias os dois. Se eu perguntar para você qual é o mais nutritivo, vocês vão me responder o quê? O Doritos ou a amêndoa? Amêndoa, certo? Então, assim, a gente às vezes fica procurando o que tem menos caloria porque a gente acha que vai ser melhor pra gente, ou que tem menos gordura porque a gente acha que, que é melhor pra gente. Só que muitas vezes, gente, calorias não vão contar nada. Caloria, vou contar para você até a teoria da caloria. Existe um aparelho que chama calorímetro. Não sei nem se vocês sabiam disso, mas existe. E esse aparelho, ele foi construído pela indústria para poder medir a quantidade de caloria que um alimento tem e o quanto tempo ele demora para queimar, para processar. E aí dá um numerinho. Agora, gente, vamos combinar. A gente é máquina? A gente metaboliza através de uma máquina? Então, assim, a caloria ela não representa nada para nós. O que a gente tem que começar a focar? Que é o que a alimentação anti-inflamatória foca. Por isso que as alunas do método comem e emagrecem. E estão felizes, estão nutridas. Porque a gente tem que parar com esse hábito de que comer demais, né? Ou comer com muita caloria vai te engordar. Porque abacate engorda, porque as castanhas engordam. Sim, só que o benefício nutricional que você vai ter é muito bom. E quando você consegue escolher a qualidade, não a quantidade, o seu organismo vai acontecer, sabe o que com ele? Ele vai ficar feliz. O seu intestino vai ficar feliz, o seu estômago vai ficar feliz e ele vai, sabe o quê? Saciar. Vocês já pararam para perceber que quanto mais calorias vazias vocês comem, por menor que ela seja, mais vontade vocês têm de comer? Fica aquela ânsia de ficar comendo? Se você se alimentar de um alimento de qualidade, que pode até ser mais calórico, ele vai te nutrir, gente. E nutrição é importante para a gente desinflamar o nosso organismo. Então, vamos parar de ficar contando caloria. Uma das coisas que eu sempre falo no método, não é para passar fome. Você pode comer o que você quiser, a quantidade que você quiser, desde que você coma os alimentos poderosos. Desde que você coma aquilo que te faz bem, aquilo que está desinflamando você. Então, te dá uma sensação de felicidade, né? Porque você não tem que ficar naquela história de vai na nutricionista e te dá assim, ó, 2 colheres de não sei o quê, 3 colheres de não sei o quê, uma fatia, aí tem o negócio da carne, né? A carne tem que ser nesse tamanho aqui. E aí, gente, dá aquela ansiedade. E aí a gente tem mais vontade de comer. E aí entra naquela dieta restritiva. E aí você não vê a hora de acabar. E quando acaba, você não vê a hora de comer aquilo que você nunca mais pode comer. Então, essa situação de você não precisar ficar contando calorias e pensar na qualidade dos alimentos e não na quantidade, é um benefício incrível da alimentação anti-inflamatória, porque ela consegue te dar o quê? O longo prazo. Você começa a entender que você comendo bem e aquilo que te faz bem, você pode comer e tá tudo certo, tá? Então, se você hoje passa por essa questão da caloria, do que engorda, do que não engorda, fica pensando em porção, o que eu tenho que comer, esquece. A alimentação anti-inflamatória é para você, porque vai te ajudar não só a perder peso se você precisar, a ganhar peso se você precisar e vai desinflamar o seu organismo, tá? Vamos lá, número 6, gente, número 6. Estabelece o que inflama você, mesmo que for saudável, tá? Você começa a descobrir que nem tudo que é saudável é bom para você. Então, essa frase, eu sempre falo ela aqui, falo no meu curso, que é o seguinte, quando eu comecei a entender um pouquinho sobre alimentação inflamatória e entender que, de repente, os meus sintomas tinham a ver com a alimentação, eu escutei uma frase que mudou minha vida, né, de uma mentora minha, de uma professora minha lá do Canadá, foi quando eu fiz a minha especialização em alimentação anti-inflamatória. Ela disse assim, Dri, nem tudo que é saudável é bom para você. Eu falei, como assim? Nem tudo que é saudável é bom para mim? Saudável é saudável, né? Uma banana é saudável, uma maçã é saudável, uma salada é saudável, então eu posso comer.
Porque eu não conseguia entender, gente, por que eu estava cheia de inflamação comendo saudável. Então, eu comia meu pãozinho grelhado, eu comia o franguinho, eu comia um leite desnatado, eu comia um pão integral, eu comia cottage, né? Então, assim, eu tinha uma alimentação que eu achava que era saudável. Só que quando eu fui perceber, todos esses alimentos inflamam. Porque muita coisa tem glúten, tem os lácteos convencionais. Aí eu comecei a perceber que, assim, peraí, a gente acha que uma coisa é saudável, mas nem tudo que a gente está comendo é saudável pra gente. Né? De repente, uma fruta que tem muito índice glicêmico não tá te fazendo bem. Alimentos que, de repente, você está comendo aí todo dia na sua casa, achando que está fazendo bem, não tá te fazendo bem. E a alimentação anti-inflamatória, principalmente o meu método, né, onde eu desenvolvi essa metodologia, você consegue entender quais são os alimentos que, mesmo saudáveis, não estão sendo bons para você naquele momento. E aí você fala, meu Deus, Dri, eu comia todo dia a tal da beterraba. Tô chutando, tá, gente? Nem sei se é, mas dependendo do tipo inflamatório, tem algumas coisas assim. Nossa, pimentão, não sabia. Berinjela, não sabia. A família das solenáceas é um exemplo disso, gente. A família das solenáceas é um grupo de alimentos para quem tem dor de juntas, dor nas juntas, dor de artrite, dor nas articulações, é péssimo. A gente está falando da beterraba, da berinjela, do pimentão, do tomate, né, da batata inglesa. E aí, de repente, você está comendo aí a sua caponata, né, acho que é isso, de berinjela e fazendo isso todo dia, comendo berinjela, comendo pimentão. E por que você não está melhorando? Porque você não sabia que te inflamava. Então, se você hoje está achando que está comendo bem, né? Que você tem assim, poxa, eu estou comendo bem, mas não estou resolvendo. O que está acontecendo comigo? Se eu tenho uma alimentação saudável, por que eu não melhoro? Talvez o que você esteja comendo não seja o melhor para você, tá? Talvez o que você esteja comendo não seja o melhor para você. E aí você tem que olhar. E se isso está acontecendo na sua vida, a alimentação inflamatória vai ajudar você demais, ok? Olha lá, número 7, gente, estilo de vida versus dieta de curto prazo. Então, a alimentação anti-inflamatória, ela te propõe um estilo de vida. Eu sempre falo isso aqui, né? O método tem 6 semanas para vocês entrarem no protocolo para poder seguir essa alimentação. Mas a ideia não é que vocês fiquem só dentro de uma alimentação anti-inflamatória 6 semanas. Nem 6 meses. Eu quero vocês 6 anos, 60 anos. E a alimentação anti-inflamatória, ela vai te propiciar uma vida mais saudável. E quando você começa a perceber que você tem muitos alimentos incríveis que estão te fazendo bem, que vão te saciar e vão tirar sua dor, tirar os seus sintomas, gente, ninguém vai querer voltar mais para trás. Né? Então, a alimentação inflamatória, diferente de uma dieta restritiva, ela é de longo prazo, porque ela é gostosa. Né? Então, isso é super importante. Então, se você está sofrendo aí, gente, com aquelas dietas restritivas, disso não pode, aquilo não pode, né? E mesmo assim não está resolvendo, a alimentação pode ajudar você muito a anti-inflamatória, tá? Número 8, vamos lá para o nosso número 8, vantagens aí para você realmente começar uma alimentação anti-inflamatória. Preza os ingredientes pelo valor nutricional anti-inflamatório, tá? A régua aqui de corte para você não é, de novo, caloria, não é se aquilo tem coisas que são boas para o vizinho, que vão ser boas para você. Ela preza um ingrediente de valor nutricional anti-inflamatório. Então, a tabela de... o corte aqui não é se isso tem muita caloria ou se isso tem pouca caloria. Não é se isso é uma proteína e isso é um carboidrato. Não, é se isso me inflama ou isso não me inflama. Tá? Esse é o método de corte. Então, se você está confusa aí na sua casa, sem saber o que comer, sem saber o que te inflama, muitas vezes, gente, eu já vi isso muito, alunas que chegam, Dri, eu fico rezando para eu não ter dor no dia seguinte. Um dia tem dia que tá tudo ótimo, eu não tenho dor, eu não tenho nada, tá tudo bem. Mas tem dia que eu fico mal e eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu como relativamente saudável, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está passando por isso, gente? Vocês têm que descobrir qual é o valor nutricional para você que vai te desinflamar e a alimentação inflamatória pode te dar isso, tá? Número 9. Vamos lá no número 9, gente. O valor não está no preço do ingrediente na alimentação inflamatória, e sim você descobrir qual é o melhor no seu caso. Gente, isso é muito importante. Vou repetir. O valor não está no preço do ingrediente, e sim está em você descobrir qual é o melhor no seu caso. Às vezes a gente começa a comprar um monte de coisa diferente, né? Aí vai numa nutricionista, manda um monte de suplemento, compra um monte de coisa, enfim. E aí você não vê resultado. Por quê, gente? Porque não é no preço ou na dificuldade de achar, não é na gastronomia e nem no preço.
é uma coisa que você tá aí na sua mão e você precisa descobrir. De repente não é a berinjela que você tem que comer, é o chuchu, é a batata doce. De repente não sei lá, um alho poró que você tem que comer, é uma cebola. E você vai descobrir isso quando você entender qual é o seu tipo inflamatório. Então, a alimentação inflamatória, ela não está no preço e na disponibilidade de um alimento, ela está na escolha desse alimento. Então, é muito mais consciência alimentar, conteúdo para você descobrir o que é bom para você, né? E realmente fazer uso desse alimento. Então, pensa só, gente, tem coisa talvez na sua alimentação aí, que você tem coisa no freezer, na geladeira, ou enfim, no armário, que você não come. De repente, o teu filho come, o seu marido, mas você não come. Ou você vai na feira, você não está acostumado a comprar alguma coisa. E podia ser incrível para você. E tem muita coisa, talvez, que você compra todo dia, porque você está acostumada e que está te inflamando todo dia. Então, não está no preço, tá, gente? É uma alimentação muito justa, né? Muito tranquila. Tanto é que eu tenho alunas de toda a parte do Brasil, de todas as condições, né, financeiras, assim, incríveis, e todo mundo consegue fazer, né? Então, se você também está com aquela sensação de que a dieta, uma alimentação inflamatória, uma alimentação diferenciada, ela é cara, não é por aí, tá? É muito mais o conhecimento do que comer não ou não do que o preço. E por fim, gente, pode comer tudo o que você quiser, substituindo os ingredientes. É muito bom. A alimentação inflamatória, como ela propõe a qualidade dos ingredientes, ela propõe para você também um conhecimento daquilo que você pode comer. Então, não é que você não pode comer bolo, né? Porque muitas vezes, quando você está numa dieta restritiva, você para de comer bolo. Né? Claro que no protocolo das 6 semanas, você vai ter que parar com algumas coisas para poder melhorar esse intestino que está permeado. Mas uma vez que você resolveu, você pode voltar a comer seu bolo, você pode comer uma pizza, você pode comer um cookie, você pode comer um bolo. Mas o que você vai aprender? Que existem substituições de farinhas, substituições de açúcar, substituições de frutas, substituições de coberturas, né? A Rei Iglesias está aqui, uma grande amiga minha está aqui no Instagram, que eu vi que ela estava aqui, eu não sei se ela está ainda. É incrível o curso dela, porque ela ensina a gente a fazer esses bolos que tem uma qualidade impressionante de farinhas, enfim, do açúcar que é saudável, né, dos alimentos que são saudáveis. Então, a alimentação anti-inflamatória, ela não está na restrição, ela envolve o que? A substituição dos alimentos. Você pode comer o que você quiser, desde que você saiba substituir esses alimentos que te fazem mal. Tá, gente? Então, assim, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido, tá? O quanto a alimentação anti-inflamatória... Olha lá, ó, a Rê tá falando, olha, bolinho saudável com farinhas adequadas e açúcares. É isso aí, Rê. A Rê Iglesias, tá, gente? Olha, Rê Iglesias, bolos, underline, tá? É uma super amiga, parceira aqui comigo, dá aula para mim lá no Conta Comigo. Depois eu vou chamar a Renata para dar aula de novo lá na nossa comunidade de alunos. A Rê fez uma aula incrível e a Rê tem um método incrível também de ensinar você a fazer bolos incríveis, né? Depois que você desinflamar. Então, eu aconselho muito, você tá aqui comigo, desinflama, fica bem, e depois, ó, corre lá pra Rê, que ela vai ensinar vocês a fazerem alimentos muito legais que vão ajudar vocês aí na alimentação. Tá, pessoal? Agora eu vou deixar aqui, ó, 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos de perguntas, para perguntas, tá? Para a gente poder seguir. Vamos ver aqui o que vocês têm de perguntas. Perguntas relacionadas, gente, com o assunto, tá? Eu não quero saber de caldo de osso hoje, não. A gente fica falando do caldo de osso o tempo inteiro. Eu quero que vocês me contem algumas dúvidas que vocês têm com relação ao que a gente falou aqui. Olha, a Rê está até colocando aqui, ó. Vamos sim, estou à disposição. O método da Rê chama Método Bossa, tá? Então, eu super convido vocês para conhecer o trabalho dela, que é incrível, tá? Insta dela, olha, Renata Iglesias. Renata Iglesias, underline, quero. Você tá em... Olha só, gente, a Rê tá em lançamento, a Rê tá com o curso dela aberto. Legal que você tá aqui, Rê. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, dar uma pescadinha e ver o método dela, entra lá que vocês vão conseguir ver lá, enfim, valores da inscrição para o curso dela e tudo mais. Ok? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui perguntas. Vamos lá. E como vamos descobrir qual o alimento que nos faz mal? Vânia, a gente vai ter uma semana. Semana que vem começa a primeira semana de aquecimento. A outra segunda semana é a segunda semana de aquecimento. Na terceira semana, a partir da semana que vem, a gente vai ter uma jornada da alimentação inflamatória. Não sei se você está inscrita, tá? Mas o ponto não vai te custar nada. E na aula 2, se eu não me engano, que é inédita, é só para os alunos da jornada, eu explico para vocês
os 5 tipos inflamatórios que vocês podem ter, os sintomas desses 5 tipos inflamatórios e alguns alimentos bases e adequados para você dar esse primeiro passo e tirar e colocar, tá? Mas, lógico, no método Comida que Transforma, que é o meu método, né, que a gente tem aí com a parceria das alunas, né, com a parceria das masters, enfim, é um método de 6 semanas, tá? E ele é pago. Ele acontece logo em seguida depois da nossa jornada gratuita. Então, lá você vai descobrir exatamente qual é o seu tipo inflamatório, quais são os alimentos poderosos, os alimentos proibidos, de uma situação um pouco mais detalhada. Mas já na semana gratuita, a gente vai mostrar e colocar vocês aí para colocar a mão na massa em muita coisa, tá bom? A Maria Helena está dizendo que faz sentido com certeza. Estou tomando caldo de osso e fazendo uma alimentação mais saudável, a dermatite está sumindo. Perfeito, é isso aí, gente, bom demais. Quero ver a live dela, receitas de bolo. É isso aí, Neide, corre lá para ver o material da Rê. A dor de cabeça tem relação com o aparelho digestivo? Total, Lúcia. Dor de cabeça, qualquer tipo de dor de cabeça, qualquer tipo de dor, né, enxaqueca, tem muito a ver com um quadro inflamatório que pode ser ajudado através da alimentação, sim, ok? Batata doce é ruim para quem tem gastrite? Não, batata doce é um carboidrato muito bom, tá? Porque a batata doce, ela é um carboidrato complexo, que ela vai entrar na corrente sanguínea de uma forma mais lenta. Então, se você tá com o intestino permeável, tá entrando açúcar no seu organismo, a batata doce, ela vai entrar de uma forma muito mais lenta, tá? Só cuidado que pode dar um pouco de gases, dependendo da sensibilidade de cada um, então eu recomendo comer um pouquinho de vez em quando, tá? Ai, a Rê tá falando, o curso da Adri é maravilhoso, fiz e melhorei muito a minha alimentação. Ter conhecimento do que podemos comer é libertador. Perfeito, Rê, foi muito legal, porque a gente trocou os nossos cursos, né? Eu fiz o curso dela, ela fez o meu, entrou no método, melhorou, muita coisa que ela precisava melhorar, e eu também comecei a praticar aqui as receitinhas dela, a gente fez uma parceria muito legal. Muito bom, vamos lá. Que açúcar, a Fátima está falando? Achei que não podia nenhum tipo. Então, no processo de desinflamação, por exemplo, o método, você vai tirar o açúcar, que você precisa tirar. Agora, depois que você melhorar a sua crise e você conseguir acabar com a síndrome do intestino permeável, você pode inserir alguns tipos de açúcar, tá? Por exemplo, açúcar de coco, em pouca quantidade, ele é bem-vindo, pouca quantidade, né? A estévia, que não é um açúcar, né? Mas ele é um açúcar natural, que ele vai adoçar os seus ingredientes. Então, claro que eu não estou falando de você comer o açúcar que ele que é anti-inflamatório. O açúcar não é anti-inflamatório, gente. O açúcar inflama. Só que depois que você estiver bem e você se adequar ao melhor tipo de açúcar e um pouquinho, você pode se dar esse luxo, tá? A Pretinha tá dizendo assim, ó, ver resultado assim tão rápido, graças a Deus, e você? Ô, minha linda, você tá aqui sempre, é uma super protagonista mesmo. Vamos ver, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Adri Cas Duarte tá perguntando se queijo pode. Então, gente, depende do que você está fazendo. Dentro do método, você vai ter uma diretriz do seu tipo inflamatório. Mas, de uma maneira geral, os queijos convencionais são péssimos, tá? Os queijos convencionais têm muita... eles perdem muito dos nutrientes, tá? Porque eles são pasteurizados, eles são industrializados, né? Eles não têm nenhum benefício para a saúde. Então, cuidado com os queijos convencionais, tá? A Fátima tá falando que ela tá tentando se inscrever na semana e ela não tá conseguindo. Olha, a partir de agora, gente, eu vou colocar, depois que acabar essa aula aqui, eu vou colocar o link da nossa inscrição para a semana gratuita, para a jornada, aqui no meu Instagram. Então, você clicando no Instagram, você vai conseguir fazer a sua inscrição, tá? A gente já vai colocar isso hoje e atualizar tudo isso, porque oficialmente hoje a gente já tá liberando as inscrições, ok? Deixa eu ver aqui. Fibras é bom ou ruim? Tomo todos os dias, colheres por dia, sinto que piora. Depende, Lúcia. Depende da fibra que você está tomando, da fibra que você está comendo, depende dos outros alimentos que estão fazendo composição da sua alimentação, tá? Então, depende muito do que você está comendo de uma maneira geral. A fibra sozinha, ela não vai fazer milagre, tá? Como um alimento sozinho não vai fazer milagre, é uma conjunção de coisas, tá? E lógico que hidratar é importante, ok? Rosineide está fazendo a seguinte pergunta, ó. Leite de amêndoa pode em todos os tipos inflamatórios? Não, Rosineide, depende do tipo, você tem que tirar também por um tempo as castanhas, tá?
Mudei minha alimentação, estou há 30 dias sem enxaqueca. É coisa boa! Bom demais, né, gente? Queijo meia cura, pode? A Neide está falando. Então, gente, os melhores queijos para vocês comerem são os queijos artesanais, que são feitos a partir do queijo cru. Então, se você comprar um queijo meia cura artesanal, é melhor do que o convencional, tá? A Helena está dizendo que, Dri, estou numa crise de diverticulite, não sei mais o que comer, não tenho vontade. Claro, Helena, você está inflamada, né? Continua me seguindo aqui, agora você vai começar a semana da semana gratuita daqui a um tempo, e eu acho que pode te ajudar bastante a entender tudo que você tem que tirar, na verdade, que vai fazer bem para você, tá? Já tem data para a turma 18? Já sim, gente, já tem data para a turma 18, se eu não me engano, eu tenho que olhar porque minha cabeça está tão doida. Ó, seguinte, olha, turma 18, inscrições para a turma 18 vão acontecer no dia 5 de julho. Menos de um mês, hein, gente? Menos de um mês a gente vai estar aqui com as inscrições da turma 18 abertas para você, tá? Então a gente vai ter, olha, a jornada da alimentação anti-inflamatória, ela começa logo no dia 28 de junho, tá? Então, daqui 2 semanas, né? 2 semanas, terminando essa, passa 2 semanas já é a jornada gratuita, e logo em seguida, tá? No dia 5 de julho, a gente abre as inscrições para turma 18, ok? Para quem tá afim de fazer, se organizem aí, galerinha. Se organizem que tá chegando a turma 18 para vocês. Ok, pessoal? Então é isso. Eu sei que tem um monte de gente querendo fazer mais perguntas, mas a gente está com o nosso tempo escasso aqui, já passamos quase 10 minutos, mas que bom que vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado da live, gente. Espero que tudo que eu falei aqui faça sentido para vocês. E observe tudo aquilo que eu falei, observe os sintomas que você está sentindo, observe a situação que você está dentro desse momento da sua vida e entenda se a alimentação anti-inflamatória pode fazer bem para você. Porque eu tenho certeza que ela pode mudar a sua vida de verdade, tá? Como está mudando aí centenas e centenas de pessoas do método, e centenas de pessoas que estão aqui comigo todos os dias, não são alunas ainda, mas que realmente estão fazendo aí esse passo a passo, a partir do que eu ensino aqui nas lives gratuitas, e estão melhorando também, tá? Se você quiser um acompanhamento mais rápido, né, através de um método, você vai ter respostas mais rápidas, né? Mas, enfim, todas por aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês para variar, né? O Direto com a Dri é muito abençoado, e eu espero que vocês tenham anotado tudo, tá, gente? Que a live não fica gravada, tá? Então, anotem tudo. Espero que vocês tenham anotado tudo que a gente falou aqui, para vocês seguirem aí comigo essa jornada, tá? E amanhã tem 747 e amanhã tem super protagonista, tá? A gente vai ter uma super protagonista para conversar, onde essa super protagonista vai falar para vocês todo o processo que ela passou durante as 6 semanas. Então, toda quinta-feira a gente está aqui com uma super protagonista, com uma aluna do método, para contar para você o que aconteceu, que sintoma que ela tinha e como é que ela está hoje. E eu acho super importante, porque é o momento que você vai poder entender, poxa, ela tinha isso, ela fez aquilo, melhorou. E até vocês botarem em prática também, para ver se realmente funciona com vocês, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus no coração sempre, e amanhã a gente está aqui junto às 7h47, tá bom? Beijo, pessoal, até mais. Pessoal do Instagram, um beijo.